Buenos días, buenas tardes o buenas noches, a la hora que estén viendo esto. Bueno, hoy no pudimos ver nuestra clase online porque tuve un compromiso que no pude postergar, que no pude cancelar, relacionado con la prueba de suficiencia de portugués que voy a presentar la semana que viene. Entonces, esta clase la estoy grabando y va a estar en la escuela web e em YouTube. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu ter a nossa aula online, mas tudo bem, eu vou gravar aqui e vocês vão poder assistir ela em YouTube ou na escola web. E se tiverem alguma dúvida a respeito da aula, tudo bem, a gente pode... Vocês podem me escrever no chat, no WhatsApp, no Instagram e no e-mail. Tudo bem, se qualquer dessas vías. Então, gente, la semana pasada nosotros hicimos un ejercicio de traducción con una canción. Esta semana vamos a hacer lo mismo, pero con una obra literaria. ¿Por qué dos ejercicios de traducción? Bueno, eu estava pensando que vocês têm 3 anos de espanhol. Isso é muito tempo para vocês saírem da escola só conseguindo entender ou ler em espanhol, né? Então, vocês já estão no seu último ano, né? Vocês no terceiro ano, mas seria muito bom poder terminar essa nossa disciplina com mais um exercício de tradução que consiga ajudar vocês na escrita do espanhol, que é uma das competências mais difíceis de atingir em qualquer língua. Mas como vocês já entendem quase perfeitamente o espanhol, quando eu falo, quando vocês leem, talvez entendem a maioria das palavras, mas vocês têm maior dificuldade escrevendo no espanhol, porque as palavras acabam parecendo muito, você não grava a diferença que tem. Não tem uma I a mais, ou não tem uma S, ou, enfim, vários detalhes que a gente perde, porque a facilidade do português termina sendo a sua dificuldade. A gente não consegue gravar a forma correta das palavras, porque elas parecem muito, você não depara em que elas são escritas de modo distinto. Então, agora lá traduzir uma cosita. Então, eu coloquei na internet melhores começos da literatura brasileira. E lá apareceram um monte de começos de romances ou de contos. Entre eles estava esse de Macunaíma, de Mário de Andrade. Eu sei que já vocês sabem quem é Mário de Andrade, mas ele é um clássico da literatura brasileira. Macunaíma também, né? Eu peguei esse porque eu gosto mesmo, eu gosto muito desse começo. Lembro quando eu li, a impressão que eu tive foi, nossa, essa é mais legal, vai ser muito bom. Então, eu decidi trazer para vocês. Então, Macunaíma, a gente não vai traduzir porque era o nome, né, da criança protagonista. A gente vai deixar assim porque é um nome próprio. Então, a primeira frase fala: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Então, o primeiro que a gente tem é esse no. No fundo, né? Em espanhol, no, a gente já sabe o que significa não, né? Significa não. Então, não pode ser não. É uma forma contraída de dizer em el fondo. Fundo seria fundo. Por que, professora? Porque não é no. No seria en el. Na seria, em espanhol, en ella. E assim por diante. Muitas das formas contraídas do português, elas ficam separadas no espanhol. Oh, tá chovendo. Do mato virgem. Vamos traduzir isso como selva virgen. En el fondo de la selva virgen. Virgen al final es con N y no con M. Nació. Estou escrevendo aqui. Em português, gente, quando vai falar em passado, normalmente são 2 letras. Nasceu, viveu, comeu. Em espanhol vai ser uma vogal só, mas sempre não. A maioria das vezes, em tempos do pretérito
em vários dos pretéritos, né? Tem pretérito indefinido, composto, enfim, tem vários pretéritos. Mas nesse que a gente utiliza mais, vai ser uma vogal acentuada. Nasceu. Macunaíma. E herói, como que se escreve? Héroe. Héroe de nossa, já vocês sabem como que é, né? Nuestra gente. En el fondo de la selva virgen nació Macunaíma, héroe de nuestra gente. Era negro oscuro, podríamos decir assim. Retinto é uma palavra que a gente não utiliza muito para falar de cor de pele, mesmo que exista, a gente utiliza pouco. Então, quando a gente fala de uma pessoa preta que é retinta, a gente fala negro oscuro, que é uma pele mais escura, daquelas que são negros com pele mais clara, né? Não que não seja negro, mas que tenha pele mais clara. Como seria? Exacto. Hijo del miedo de la noche. Aqui a gente tem, né, del, que é uma forma contraída. Do português vira del em espanhol. Miedo aparece uma letra nova, né? E miedo. Da vai ser de lá. De lá. Da noite, então vai ser de la noche. De la noche. Ok? Então, no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. En el fondo de la selva virgen nació Macunaíma, héroe de nuestra gente. Era negro oscuro e hijo, gente, aqui tem que ser uma E. Mas, professora, sempre não é com Y? Não, tem uma regrinha para isso. Quando a palavra seguinte, depois de I, pós de Y, né? Ou uma I latina, que é essa que tem um pontinho em cima, essa Y vira E, né? E hijo, mas hijo, professora, né? Ele não, essa palavra não começa com I, ela começa com H. Sim, mas a H em espanhol, como em português, é muda, ela não tem som, então vai ser como se fosse uma I. Beleza? Era negro oscuro e hijo del miedo de la noche. Houve, seria traduzido assim. Hubo un momento en que el silencio, ya ustedes saben que o do artigo o em espanhol é el. Un momento en que el silencio fue tan grande, escutando um murmurejo. Nossa, até esse texto é muito rico em vocabulário. Grande, escuchando seria escuchando el murmuro del Caricoera. La Índia. Tá? Eu não vou traduzir os vocábulos indígenas, né? Apañumas. Parió un niño feo. Então, Macunaíma era feio pra caramba, né? Feio pra caramba. Por quê? Era tanto el silêncio que ele nasceu feio. É muito engraçado esse começo mesmo. Então, vamos ler esse parágrafo que a gente traduz. Né? Houve um momento, gente, esse é com N. Não vejo que o corretor, que o dicionário do PowerPoint me corrige sem eu dar licença. Hubo un momento en que el silencio fue tan grande, escuchando el murmuro del Uraricaera, que la India, Tapanumas, parió un niño feo. Ese niño, esa crianza, ese niño, en español decimos las cosas en género masculino
y se supone que él también está refiriéndose al género femenino. Con crianza sería niño, pero también existe niña. Entonces, sería niño y niña, lo que englobaria criança, as crianças. Tem uma discussão sobre a linguagem inclusiva em espanhol para fazer esse tipo de coisas, esse niñe. Mas isso ainda está sendo discutido e o mais provável é que a Real Academia Espanhola, que é que, digamos que não ordena a coisa do espanhol, mas ela é uma espécie de supervisora e meio que aprova regras ou desaprova, aceita palavras ou não. Não que a Real Academia Espanhola seja a única instituição para reger a língua. A gente sabe que não existe desse jeito, porque a língua é um órgão vivo que sofre múltiplas variações com o tempo e que a sociedade tem um papel muito importante para isso, mas continua sendo uma instituição de referência para a língua espanhola. Enfim, tudo isso para falar que criança pode ser niño o niña en español. El niño al que esa crianza, ese niño, aquí sería traducido así, fue al que llamaron Macunaíma. O que foi aqui? Está faltando uma coisa, né? De Macunaíma, que chamaram de Macunaíma. Em espanhol, quando a gente vai fazer essa estrutura, me chamaram de Cristina, não seria de Cristina, seria Cristina mesmo, sem o de. Me chamaram Cristina, me chamaram José, me chamaram Daniela, me chamaram Patrícia, me chamaram o que seja, sem el de. E também acontece a mesma coisa quando vocês querem dizer que te chamaram de alguma coisa, me chamaram de louco, me chamaram de pessoa ruim. A gente não coloca o de, a gente tira e fala, me chamam louco, me chamaram mala persona, me chamaram, enfim, sem esse de. Que chamaram Macunaíma. Já na niñez, meninice seria niñez, ya en la niñez hizo coisas de sarapantar. Eu acho que não conheço muito essa palavra, mas pelo contexto seria tipo de se apavorar, de ficar muito surpreso. Que em espanhol poderia ser de espantar. Nossa, me espantei com algo, me assustei ou me surpreendi contigo. De primero sería, en español no tienes ahí, después de la E, pasó más de 6 años, no pode ser anos, porque anos en español significa anos, então tem que ter muito cuidado com isso. No hablando. Eu não conheço essa estrutura que se o incintavam. Não conheço essa estrutura, acho que é do português muito mais culto, mas eu vou, pelo contexto, seria assim. Se lo incentivavam, não, vamos a colocarlo assim, se lo animavam a hablar, exclamava. If, puede ser, en español es más utilizado. Qué pereza. Preguiça, em espanhol se fala pereza. Que pereza. O menino não queria falar. E não dizia mais nada. E não descia, o verbo dizer e o verbo decir, mas nada. Ou pode ser assim. E não hacía nada mais. Então, vemos como que ficou, né?
E a gente tem vários verbos e tem várias das formas que no português contraída, em espanhol vai ser separado. Tem várias dessas. E tem umas expressões diferentes, inclusive, do português, que em espanhol a gente conseguiu traduzir de um modo mais acessível. Um pouquinho mais acessível. Esse ninho foi aquele. Falta uma que aqui. Tá, beleza. Vou ler tudo e vocês vão escutando para pegar o jeito de falar, né? Para vocês refrescarem esse seu ouvido. En el fondo de la selva virgen nació Macunaíma, héroe de nuestra gente. Era negro oscuro e hijo del miedo de la noche. Hubo un momento en que el silencio fue tan grande, escuchando el murmuro de la uraricaera, que la india Tapajumas parió un niño feo. Ese niño fue al que llamaron Macunaíma. Ya en la niñez hizo cosas de espantar. De primero, gente, vamos tirar essa de primeiro, porque a gente falaria primeiro solamente. Olha como a tradução é complexa. A gente só depara em coisas lendo o texto completo. A tradução é um ofício bem complexo e bem interessante. Primeiro, passou mais de 6 anos sem hablar. Seria melhor que não hablando. Olha como é interessante esse exercício. A gente não pode traduzir palavra por palavra, senão fazer as equivalências, tanto lexicais como culturais, de língua a língua. Então, anos sem hablar. Gente, meu computador está... Si lo animaban a hablar, exclamaba, ¡ay, qué pereza! Y no decía más nada. Vou ler de novo o parágrafo para lerlo con las correcciones que a gente fez de última hora. En el fondo de la selva virgen nació Macunaíma, héroe de nuestra gente. Era negro oscuro e hijo del miedo de la noche. Hubo un momento en que el silencio fue tan grande, escuchando el murmuro del uraricaera, que la india Tapajumas parió un niño feo. Ese niño fue el que llamaron Macunaíma. Ya en la niñez hizo cosas de espantar. Primero, pasó más de 6 años sin hablar. Si lo animaban a hablar, exclamaba, ¡uf! ¡Ay, qué pereza! Y no decía más nada, o no decía nada más. Perfecto. Ok, entonces, con este texto, ustedes pueden ver algunas de las estructuras del español y repasar los verbos y los tiempos verbales que vimos en clases. Aquí hay un montón de tiempos verbales que podemos repasar y que podemos ver cómo funciona la traducción como un modo de practicar la escritura y como un modo de practicar la escritura en contextos culturales, que incluso significando lo mismo, no van a ser traducidos palabra por palabra, sino que necesitan también un ritmo de escritura y necesitan también estar completamente asociados al contexto en el que se produce, a cómo eso sería dicho en un contexto específico de la lengua objetivo de la traducción. Entonces, gente, a gente se ve na próxima sexta-feira, nos vemos el próximo viernes, en lo que será, esta vez sí, la última clase del año escolar, y vamos a tratar los temas más importantes de todo el año que van a caer en la prueba de recuperación. Entonces, gente, un placer. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Feliz final de semana.